Hoje vamos falar sobre quadrinhos, mais especificamente sobre Homem-Aranha, mais especificamente sobre A Última Caçada de Kraven. Galera, que quadrinho foda. Eu tinha lido há muito tempo atrás, reli ontem. Eu falei, não, eu preciso fazer um vídeo falando sobre isso, que é muito bom, cara, é muito bom. Esse quadrinho nos apresenta um Homem-Aranha muito mais sombrio, e não é só pelo uniforme, né, que é o uniforme negro dele, que aliás, aqui não é o simbionte, tá? Não é o simbionte alienígena. Ele adota essa roupa preta por mais um tempo depois que ele perde o simbionte. Esse gibi tem 3 personagens, principalmente, que ele trabalha, que é o Homem-Aranha, obviamente, o Kraven e o Ratos. E ele se aprofunda no background deles, especialmente no background do Kraven. E a gente descobre o quanto o Kraven é perturbado. O Kraven é muito perturbado, cara, nossa, e é muito interessante. Qual é a ideia? O Kraven, ele tá se sentindo velho, porque apesar da aparência dele, ele é muito mais velho do que ele aparenta, por conta de ervas que ele consome para se manter jovem. E ele quer terminar a sua caçada, fazer sua última caçada. E ele escolhe o Homem-Aranha porque é um cara que já venceu ele muitas vezes. Então ele quer vencer o Homem-Aranha, ele quer provar para si próprio que ele pode, primeiro, vencer o Homem-Aranha, segundo, ser melhor do que o Homem-Aranha. Tá lá o Homem-Aranha, né? É muito legal esse começo, que o Homem-Aranha, ele vai num funeral de um mafioso, né? Que é esse cara aqui, ó, um funeral do mafioso, e ele fica pensando, cara, e é muito legal porque ele mostra as perturbações mentais de todos os personagens nos pensamentos dele. E ele trabalha com pensamentos intrusivos. Isso é genial, cara, isso é genial. Então o Homem-Aranha tá lá olhando e falou, quem se importa, né? Quem se importa, né? Aí ele para, eu me importo. E ele escuta os caras falando que não tem um caixão para enterrar o mafioso, né? Não tem um caixão, os caras estão sem dinheiro. Aí o Homem-Aranha invade lá o lugar, todos os bandidos lá, os mafiosos tiram a arma e tal. Ele, não, calma, né? Eu não vim aqui para brigar. Hoje eu vim aqui para isso, ó. Colocou o dinheiro, né? Ele que é um Homem-Aranha pobre, bota o dinheiro em cima da mesa e fala, faça um funeral decente, compre um caixão decente pro cara, né? E vai embora. E aí ele vai lá e paga o enterro pro cara. Eu falo, puta, cara, esse é o Homem-Aranha, tá ligado? Esse é o Homem-Aranha, cara. O gibi da década de 90, é muito bom, assim. Esse é o Homem-Aranha que a gente conhece, né? Que os fãs conhecem. E eu vi um vídeo do Danilo Gentili junto com aquela Ana Beatriz, que é aquela psicóloga meio coach lá, e aí eles estavam falando sobre super-heróis, e aquele cara lá do Traje a Rigor se meteu a falar no meio também, e eles, putz da vida, né, que como assim, que hoje é coisa assim, o super-herói não quer matar o vilão, o super-herói quer salvar o vilão, e o Homem-Aranha, você vê aquele filme, que ridículo, né, aquilo ali, ensinando as crianças, né, que o mal não é mais o bem contra o mal, né, relativizando a maldade, porque agora ele quer salvar os vilões. Mas, gente, o Homem-Aranha sempre foi assim. Esse aqui é o Homem-Aranha da década de 90, que é a década mais politicamente incorreta que a década de 90, e aqui ele está salvando, né, está ajudando a enterrar um bandido, né, ele está sendo benevolente com os bandidos, ele sempre foi assim, né, faz parte, isso gibi mostra isso, cara. Além disso, esse é um gibi extremamente sombrio. Você vê aqui a capa dele, né? A história o tempo todo chovendo, né? Os cenários é chuva, é dentro do esgoto, né? A questão lá quando mostra o Ratos, o Kraven, o psicológico, né? Quase um terror psicológico, assim. E a história é, o Kraven, ele consegue matar o Homem-Aranha, né? Ele dá um tiro no Homem-Aranha, só que não é um tiro letal, e propositalmente não é letal, para ele mostrar pro Homem-Aranha, se eu quisesse você estava morto. Aí ele enterra o Homem-Aranha, né? Esse tiro está envenenado, e ele enterra o Homem-Aranha com esse veneno, né, no corpo. O Homem-Aranha entra em coma. E ele fica enterrado em coma por 2 semanas. E nessas 2 semanas não basta provar para ele mesmo que ele tem que matar o Homem-Aranha. Ele tem que vestir a pele do Homem-Aranha, né? No caso, ele se veste de Homem-Aranha e toma o lugar do Homem-Aranha na cidade.
E um Homem-Aranha anti-herói, né? Totalmente violento, né? Que mata, né? Espanca até matar o cara lá. E por que ele tá fazendo isso? Porque a história dele, aí que se aprofunda, é bem interessante. Ele era um aristocrata na Rússia, e quando Lenin toma o poder, ele tem que fugir, a família dele tem que fugir. Ele foge ainda criança para a América. E ele fala o quanto que o pai dele foi desonrado, o quanto a família dele estava desonrada, que eles eram aristocratas, eles eram a nata, eles eram a civilização, né? Eles traziam a civilização, e Lenin trouxe a barbárie, aquela coisa toda, né? Aquele pensamento aristocrático dele, né? De honra. E ele fala sobre a mãe dele, que a mãe dele foi internada, né? Deixa entender que a mãe dele foi internada num manicômio, e ela foi abusada, inclusive, lá dentro. Lembra um pouco a história do Coringa, né? Dá um background legal pro Kraven. Então ele toma as ervas, ele se enfia no meio de um monte de aranha, começa a devorar as aranhas. Aí ele consegue pegar o Homem-Aranha, enterra vivo o Homem-Aranha, que, como eu falei, ele fica ali 2 semanas enterrado. Aí a hora que o Homem-Aranha sai, né? Ele sai puto da vida, né? A Mary Jane ficou preocupada, a coisa toda, né? Ele vê que ficou 2 semanas ali. E ele sai à caça do Kraven. Nesse meio tempo, o Kraven ele vai atrás do Ratos. Por quê? Porque o Ratos foi um vilão que o Homem-Aranha precisou de ajuda para destruir ele. O Homem-Aranha precisou, para capturar o Ratos, ele precisou da ajuda do Capitão América. E o Ratos está solto, está causando caos na cidade. Então Nova York está completamente assustada, com um Homem-Aranha que sai matando todo mundo, né, tipo o Justiceiro, e com o Ratos, que é um canibal, né? Ele puxa as pessoas para dentro do esgoto e come. E o gibi mostra, cara, mostra inclusive ele comendo rato. Tem toda, né, de quando em quando, tem no gibi cenas do... Essas cenas são sempre assim, quadrinhos compridos assim embaixo da página, que mostra o túmulo. Mostra o Kraven cavando o túmulo, depois mostra o Homem-Aranha enterrado, mostra o túmulo, né, com a aranha saindo. Então ele faz essa... Ele tá sempre falando dessa coisa da morte, com simbolismos de animais, né? O rato, a aranha, o caçador. Então é pesado de verdade, sabe? Tem uma questão psicológica, tem uma questão psicológica que não é simplesmente sangue e tripas saindo, né? E isso é adulto porque tem sangue e tripas, né? E sexo. E aí eu fiquei pensando, cara, falei, pô, esse gibi é muito massa, cara, e década de 90, que saudades da Marvel, sabe, da Marvel da década de 90, dos quadrinhos da década de 90, essa pegada mais sombria, né, que estava acontecendo ali, tem até heróis surgiram nessa pegada, né, Spawn, a Witchblade, e o gibi tem uma parte que eu achei especialmente interessante, que assim, o Ratos, ele sai do bueiro em determinado momento e ele encontra ali os policiais. Ele fala, esses homens de azul, esses homens brancos vestidos de azul, eles me machucaram, né? Na outra vida que eu tinha, eles me machucaram, eles me machucam. Aí você já entende, fala, homens brancos vestidos de azul, cara, né? Aí os policiais param lá, ele arrebenta com um policial, a hora que ele vai bater é uma policial, né, uma mulher negra. E aí ele olha para ela e fala, ela me lembra esses lábios, ela me lembra alguém, né? E aí ele olha para ela e essa cena aqui, olha que coisa doida, cara. Ele olha para ela e lambe o rosto dela e fala, mamãe, eu te amo, né? Pensa, né? Mamãe, eu te amo. Né? Obviamente o policial fica em estado de choque. Falou, cara, ele falou ali sobre violência policial, não sei se vocês sacaram, né? Pensei comigo, cara, como era legal, né, a década de 90 para os gibis, né? Teve muita coisa legal, né? Apesar de ter muita coisa errada, né? Teve muita coisa legal. Se um gibi desse sai hoje mostrando isso, a galera já ia chorar, né? Falando que é lacração, né? É lacração. Porque hoje tudo tem que ser colorido, né? Tudo tem que ser o Aranhaverso. Eu gosto, é legal pra caramba, mas é todo colorido, né? Tudo é muito... a pegada é muito diferente. A Marvel se tornou um negócio da Disney mesmo, né? A Marvel se tornou um negócio da Disney. A DC tenta, né, fazer um negócio mais sombrio, mas já não consegue mais também. Né? As coisas, assim, se perderam muito ali, né? Sei que é papo de velho, né? A década de 90, no meu tempo era muito melhor. Mas leiam o Última Caçada de Kraven, que vocês vão entender do que eu tô falando. Sempre com essa pegada aqui, ó, o tempo todo chovendo, o tempo todo bem dramático.
Tem todo cheio de simbolismos com animais, com a morte. Recomendo muito esse gibi, ele tem uma profundidade, ele traz uma profundidade para os personagens, traz um background muito legal pro Kraven. Tem uma cena de suicídio, uma cena do cara sendo enterrado vivo. Leiam, vocês vão gostar. Homem-Aranha, a Última Caçada de Kraven, recomendadíssimo. Valeu, falou então.